Muito boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus possa estar clareando os nossos caminhos. Nesse momento, eu peço que feche os olhos e nos elevemos ao plano espiritual maior dos nossos pensamentos. E assim, emanar fluidos benéficos a todos os necessitados, a todos que passam nesse momento por dificuldades mentais, muitas delas em leitos de hospitais, passando por momentos tão dolorosos, em mesas de cirurgias, os acidentados, pessoas que estejam nesse momento necessitando do nosso apoio, o nosso fluido benéfico, que nós estamos emanando nesse momento a todos os que estiverem necessitados. Pai querido, Pai de amor, Pai da bondade e caridade, Pai que tudo sabe e tudo vê, obrigado, Pai amado, por estar nos dando essa chance. Estamos aqui para falar um pouquinho em Teu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas e as nossas ofensas, à medida que perdoarmos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai querido, cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Discípulo do Evangelho. Muito boa noite a você que está nos assistindo através do Facebook. O nosso tema de hoje: suicídio. Suicídio. Esse mês de setembro, em todo o mundo, é o mês de prevenção ao suicídio. Eu vou lhes passar os dados de suicídio, que é alarmante, da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Que pasmem, que até o ano 2000, apenas no ano 2000, nós tivemos na China 195 mil suicídios. Logo em seguida, a Índia com 87 mil suicídios. Em terceiro, vem a Rússia com 52.500 suicídios. Em quinto, o Japão com 20 mil, os Estados Unidos com 31 mil e a Alemanha com 12.500 suicídios. Isso no ano 2000. Nós temos muito mais suicídios hoje, porque a Organização Mundial da Saúde, eles fizeram a pesquisa faz um pouco tempo, até o ano de 2016, se eu não estou enganado. Então, o suicídio é muito maior do que esses números. No Brasil, por exemplo, do ano 2007 ao 2016, foram registrados 106.374 suicídios. 106.374 suicídios. Só em 2016, mais de 13 mil pessoas se suicidaram. 32 suicídios por dia, uma morte a cada 40 segundos no mundo. E no Brasil, uma morte a cada 45 minutos. A cada 45 minutos, no nosso país, uma pessoa se suicida.
São dados alarmantes, muito preocupantes, para estar na OMS, por exemplo. O suicídio está acima, ganhando, entre aspas, do câncer, por exemplo, da AIDS e outras tantas doenças. Então, é um número preocupante. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: o homem tem direito de dispor da própria vida? E os espíritos benfeitores respondem: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. Então, nós não temos o direito de retirar a nossa própria vida, porque a morte não existe. E eu vou lhes dizer por quê. Através da doutrina espírita, é bem claro que a morte não tem esse lugar. Apenas tem lugar para aquelas pessoas que realmente não querem estudar, aprender, saber o que realmente a vida nos propõe. A doutrina espírita, por exemplo, nos mostra bem claro por que as pessoas nascem ricas e as outras pobres. Por que uns nascem com tantas deficiências e outras nascem tão sãs? Por que umas desencarnam tão cedo e outras passam tanto tempo para desencarnar? Por que umas desencarnam apenas com 10 minutos de vida? Nosso Pai Criador é justo, Ele é justíssimo, Ele é misericordioso. Que justiça divina estaria nos dando, nos mostrando para um ser que vem rico, sem necessidade alguma, materialmente falando, e a outra que vem na miséria? Que pai seria esse tão justo? Então, a doutrina espírita já nos mostra que é através das reencarnações que nós temos a chance de estarmos, uma vez, estamos aproveitando o que é a riqueza, materialmente falando, e uma outra encarnação, eu volto numa pobreza. Às vezes eu não aproveitei o que o Deus me deu. Não me faltava nada e eu joguei tudo fora. Com orgulho, com egoísmo, com tantas outras coisas. Nenhuma outra encarnação eu vou saber o porquê que eu não dei valor àquela riqueza. E daí por diante. Então, Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier, muitos devem conhecer. Já ouviu falar? Quem não ouviu falar do Francisco Cândido Xavier? O nosso querido Chico Xavier. Emmanuel passa o seguinte, no livro O Consolador: há suicidas que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre. A pior emoção do suicida é acompanhar, minuto a minuto, o processo de decomposição do corpo no seio da terra, verminando e apodrecendo. Relato do nosso querido Emmanuel. Muitos sabem também, Ivone Pereira, ela nos trouxe um best-seller, Memórias de um Suicida, um livro bastante volumoso, mas explica, relata o sofrimento
que passou, por exemplo, Camilo Castelo Branco. Durante 12 anos, até ele ser resgatado. Uma obra interessantíssima da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. E eu vou mostrar para vocês um trecho de um espírito chamado Jacinto, no livro Depois do Suicídio, de Cleonice Orlandi. Uma obra maravilhosa, que o espírito relata assim. Eu vou lhes passar para que a gente saiba o que realmente o suicida passa após a morte, entre aspas, porque eu já relatei que a morte não existe. Então o Espírito relata assim: continuei com o corpo morto, mas sem poder me separar do cadáver. Assim, paralisado, assisti o meu funeral. Ouvi os lamentos e as recriminações dos presentes pelo meu ato. Horrorizado, vi fecharem o caixão sobre mim. Fui conduzido assistindo a tudo e sempre sentindo a dor do ferimento na boca. Carregaram-me e me enterraram e me deixaram sozinho. Senti a sufocação da cova, mas não podia fazer o mais leve movimento. Estava colada ao corpo. As dores que sentia eram fabulosamente insuportáveis. E logo a seguir, passei a sentir o cheiro do meu corpo apodrecendo. Senti a mordedura de vermes, milhões de vermes. O tempo todo, dores incríveis. Depois, a comer a minha carne. E depois foram se separando dos ossos. Foi acabando e eu sempre ali, sentindo dores e assistindo tudo. A sede, a fome e o frio me torturavam. A dor do ferimento na boca nunca me abandonou. Jamais tive um segundo de descanso em que pudesse dormir. Isso foi um relato de um espírito passando o que aconteceu com ele no outro lado, quando ele atirou na própria boca. Pasmem, muita gente, como eu relatei nos dados da OMS, retiram a própria vida achando que está acabando com o seu problema. Enganam-se. Enganam-se porque o pai, ele não criou um filho para que ele próprio se tire a vida. O único que consegue fazer o espírito e retirar a hora que ele quer, apenas um, o Criador. Ele faz e acaba. Então, como foi relatado pela Cleonice Orlandi, aquelas pessoas que tentam, de uma forma, retirar a própria vida, chega no outro lado, encontra totalmente diferente a situação que ele achava que era. Ele achava que estava acabando com aquele problema, estava começando o seu problema. Porque as dores nunca saem um segundo sequer. Aquele ferimento da bala que ele fez em sua cabeça, na sua boca, ele vai sentir, o espírito, lógico, vai sentir a presença do sangue jorrando, o estampido do projétil, o barulho da bala perfurando a sua cartilagem, o tempo inteiro.
o tempo inteiro. Por quê? Por que que tantas pessoas se levam ao suicídio, se deixam levar ao suicídio? Muitas crenças, muitas religiões, nem sequer autorizam ao suicida receber preces. Muitas religiões não deixam que façam preces às pessoas suicidas. O Espiritismo vem fazer o contrário. É um ser que merece, que está precisando mais e mais de preces. Por causa da loucura daquele instante. A loucura que levou a ele praticar um ato tão absurdo, tentando retirar a própria vida. A doutrina espírita nos ensina que a morte não tem fim, a morte não é o fim. Nós precisamos nos agarrar ao nosso Criador. Qual o filho que pede para o pai um pedaço de pão e o pão se transforma numa pedra através do pai? Qual o pai que vai lhe dar uma pedra? Qual o filho que pede um pedaço de peixe e o pai lhe dá uma serpente? Quando Jesus aqui estava, ele falou tantas vezes para que a gente pudesse seguir um caminho certo através dos evangelhos. Está escrito: quem não quer ler o evangelho segundo o Espiritismo, vai na Bíblia. Está lá. Os ensinamentos necessários para que a gente possa chegar bem melhor do outro lado, na outra, e na outra, e na outra encarnação. Nós estamos diante de um problema muito grave. Nós temos vários tipos de suicídios. Não é apenas aquele que pega uma corda, se enfoca, outro dá um estampido na cabeça. Não. Tanta gente se mata, um pouquinho a cada dia, através das drogas. Eu estou sendo um suicida, porque aquela droga está me prejudicando, está maltratando algum órgão físico meu, está retirando a minha vida aos poucos. Eu estou sendo um suicida indireto? Aquelas pessoas que passam noites e noites nas farras, bebendo. Eu bebo demais. Começa a prejudicar o meu fígado, por exemplo. Eu estou sendo um suicida. Eu como demais. Eu estou prejudicando a minha saúde também. Eu estou sendo um suicida. Indireto. Indireto. Jesus deixa tão claro quando ele aqui esteve. Nós não precisamos disso. A estrada larga que nós gostamos tanto de andar é tão saborosa,
a estrada larga, que tem todos os tipos de vícios. Muito boa. Mas não nos leva ao que o Mestre quis nos dizer. A estrada estreita. É dificultosa, tem muitos espinhos, muitas pedras, muitas cancelas para a gente abrir. O suor desce, as dores do nosso dia a dia. Mas quando a gente passa para o outro lado, nós vemos o resultado. É isso que ele quis nos mostrar. É isso que o Mestre veio para nos falar. Mas nós continuamos a cada dia sendo teimosos. O Pai, ele não tem pressa. Todos nós, independentemente de crença, religião, nacionalidade, preto, amarelo, azul, o que for. Chegaremos aonde o Pai deseja. E por que nós somos tão desobedientes? Se nós já sabemos que o desejo dele é que nós possamos ser melhores, que nós tratemos um ao outro como que gostaríamos de ser tratados, que eu dê ao próximo aquilo que eu gostaria de receber. Por que nós somos tão teimosos? É melhor a pessoa dizer assim: puxa vida, aquele fulano de tal, eu gosto muito, ele é muito gente fina, é legal demais o cara, do que eu virar as costas e a pessoa dizer: olha só, vai rápido, vai embora, some de perto de mim. Então, meus irmãos, o suicídio é isso que foi relatado, um trechinho do sofrimento, onde Cleonice Orlandi nos relatou o sofrimento do espírito Jacinto. Que nós possamos orar, pedir ao Pai que nos ajude. Ajude a esses irmãos que têm essa tendência, para que os irmãos sofredores, obsessores, se desliguem desses irmãos e possam deixá-los em paz, que eles possam ser clareados com o amor de Cristo, para que não venha a cometer tamanha falha. Uma boa noite a todos, que o Mestre Jesus nos ilumine sempre. Obrigado.